Oi, Conversar com a JM começando e o nosso convidado de hoje é muito especial. Aposto que a voz dele vai te ser familiar, mas eu quero que tu venha comigo conhecer a história dele, conhecer ele como pessoa. Conheça Lucas Filho. Lucas, como é ser locutor? Olha, Márcia, primeiro de tudo, deixa eu te agradecer pelo convite, tá? Fiquei bem lisonjeado, porque eu já acompanhei algumas edições. Eu já comecei aqui primeiro te elogiando pelo nome. Eu acho que podcast é a primeira coisa para chamar a atenção, o nome precisa ser criativo, e nesse ponto vocês já estão de nota 10. Obrigada. Já tive a chance de acompanhar algumas edições, e quando tu me convidou, é óbvio que eu ia estar aqui, então obrigado, viu? Por esse convite, para mim Nós que me honra muito. agradecemos. E o nome honrando, né? Olha o chá aqui, ó, tintim, gente. Bom, Márcia, É de verdade, né, Lucas, o chá? é de verdade. Sabe que essa é a tua pergunta, né, em relação a ser locutor, foi a tua palavra, né? Isso. Na verdade, eu tenho um trabalho muito mais amplo, embora as pessoas ouçam muito mais a voz por causa do rádio, o trabalho de radialista envolve muitas outras atividades. Por isso que às vezes pergunta assim, tu é locutor? Eu diria também. Porque ser comunicador, ser locutor, é só parte de um processo de trabalho que envolve muitas coisas. Eu sou produtor, operador de áudio, porque eu também trabalho nas produções dos áudios que eu gravo, das entrevistas que eu faço, né? Trabalho também nas edições, que é do próprio material, né? A gente às vezes grava uma vinheta, um comercial, uma entrevista, passa por uma edição. Todo esse processo muitas vezes passa por mim. Então, a locução ela é uma parte do processo, mas eu sei que é a que mais aparece, é o que as pessoas ouvem, né? Ou às vezes, em determinados casos, acabam assistindo também. Hoje é o caso, né? As pessoas estão nos assistindo aqui. Mas eu te diria que é muito gostoso. Eu comecei, Márcia, era muito menino ainda, sabe? Bem jovem. Então eu tinha uma visão da profissão muito diferente da que eu tenho hoje. Uhum. Então, se essa pergunta fosse feita no ano que eu comecei, que foi 2002, já são 22 anos, eu teria uma resposta diferente da que eu tenho hoje. Hoje eu vejo muito mais assim o lado profissional e responsabilidade de um trabalho do que muitas vezes assim a visibilidade e certo glamour que dá trabalhar na locução, né, num trabalho de rádio e tudo mais assim. Então, mas é muito gostoso. Tu que está fazendo aqui agora o podcast, né? É o meia U. Conversar com a JM. Conversar, eu amei esse nome, gente. Conversar. Eu posso tomar um golinho aqui também? Vamos cuidar que tá Porque quente. não, ó, não é de mentira não, tá, gente? Lembra das entrevistas do Joe? O pessoal perguntava, é verdade Sim. aquela caneca tem alguma coisa? Tem chá, gente. O meu aqui é de limão e gengibre. Márcia, eu ao longo do tempo, assim, sabe, eu percebia o quanto esse trabalho exige da gente, né, de responsabilidade. E ao longo do tempo também a minha própria profissão ela foi se mudando, sabe, ao longo do tempo, porque eu comecei trabalhando somente com entretenimento, a parte musical, e depois, até pelas entrevistas que eu realizava com autoridades, com algumas celebridades, então eu tinha que ir aperfeiçoando aquilo. Então o jornalismo foi entrando aos pouquinhos, e eu sabia, trabalhar com jornalismo é trabalhar 24 horas. Notícia não tem sábado para acontecer uma ocorrência, um acidente, alguma coisa parecida, não vai, ó, que seja em dia de semana, em horário comercial, para te poder ir lá e cobrir e trabalhar. Pode acontecer num domingo cedo da manhã, num sábado à noite, então a gente tem que estar atento o tempo todo, 24 horas, à disposição, preparado. Então, mas é uma delícia, né? E eu disse que aqui, por exemplo, tu já tem feito muitas edições aqui do Conversar, e sabe que isso aqui a gente quase que faz assim por prazer, né? Isso. É uma delícia conversar, se comunicar. Conhecer a história da pessoa, né? Histórias das pessoas, isso é incrível. Inclusive, certa vez, a pedido de uma escola, eu fui conversar com alguns alunos e eu disse, gente, não me peçam para palestrar, porque não é uma coisa que eu sei. Eu nem sei como me comunicar em palestra, que muitas vezes tem uma certa abordagem diferente do meu dia a dia. Assim, não, só queremos que tu fale de profissão. E eu conversava com eles justamente isso, pessoal, comunicar-se é uma maravilha. Ah, mas comunicar significa que tu vai trabalhar em uma emissora de rádio, televisão, vai trabalhar com voz? Não necessariamente. Porque o fato de tu se comunicar, o fato de tu estar ali no dia a dia conversando com as pessoas e aperfeiçoando isso, no caso deles, ainda no ambiente escolar, são muito mais jovens, né? Eles vão poder usar para qualquer profissão, não é? Por exemplo, um vendedor, ele precisa ter contato com o cliente.
a abordagem, a comunicação dele, se ele conseguir fazer isso de forma leve, mais fácil, ele vai ter muito mais vantagens para fazer uma venda. Ter técnicas, né? Técnicas, mas isso tu vai trabalhando ao longo dos anos e se tu começa antes, melhor ainda. Eu até lamento que as escolas abordem pouco isso. Eu acho que as escolas poderiam ter, não como disciplina, mas também aperfeiçoar isso nos alunos. Extracurricular, né? Exato, a dicção, a oratória, desinibição é muito importante, né? Isso, porque às vezes a gente chega num ambiente assim, fica tenso e ficar tenso não é problema nenhum. Agora, a desinibição vai te dar técnicas que tu vai conseguir controlar aquele nervosismo a ponto de tu conseguir se comunicar. E no momento que tu consegue se comunicar com as pessoas, é onde, sem dúvida nenhuma, tu vai passar a tua mensagem. E a mensagem às vezes pode ser uma estratégia de venda, né? Então, por isso que eu digo assim, sabe, respondendo a tua pergunta, é uma profissão, tem as suas responsabilidades e muitas, mas é uma delícia. Eu particularmente adoro. Até porque eu acho que foi minha única profissão até hoje, né? Pelo menos eu assim trato. Eu antes de começar a trabalhar em rádio, eu fiz um freelance bem curtinho em uma sorveteria. Então, tipo assim, foi só o bico mesmo, né? Eu estava com 17 para 18 anos. E aí disse assim, gente, estou numa idade boa para começar a trabalhar. O que que tinha na época? Era para trabalhar numa sorveteria na praia. E aí o dono da sorveteria disse, ó, tenho emprego para ti. Dezembro, janeiro, fevereiro e um pedacinho de março, dependendo do carnaval. Aí depois termina a profissão. O trabalho teu lá, tá? Encerra por ali. Mas assim, muito rápido, então eu não trato como profissão, porque naquele mesmo ano, isso foi em 2002, eu comecei a trabalhar em rádio e de lá fiquei. Então eu acho que talvez outras profissões são tão boas quanto, mas eu não tive experiência em outras, eu só trabalhei com comunicação. Como surgiu a comunicação? Foi através de algum familiar? Quem te apresentou? Indicação. Isso eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, né? Através de indicação, porque um grande amigo meu, né, ele disse que tinha, porque eu tinha trabalhado naquele período, como eu te falei, dezembro, janeiro, fevereiro, um pedacinho de março, e quem começa a trabalhar, ver dinheiro pela primeira vez, assim, poxa vida, tem que continuar, né? Mas ainda eu não tinha um outro trabalho. E esse meu amigo falou assim para mim, Lucas, tem uma oportunidade para trabalhar também como freelance na rádio, e isso era durante o processo eleitoral. Era 2002, era. Inclusive, eu lembro muito bem porque foi o primeiro ano que o presidente Lula se elegeu, naquele ano de 2002. E naquele período, os mais antiguinhos aí vão lembrar, a propaganda política obrigatória ela durava muito mais tempo. Hoje é um jogo rápido ali, né? 40 dias, penso eu, talvez. Mas naquela época era quase 3 meses de propaganda política. Então eles me disseram: olha, tu vai trabalhar na emissora de rádio durante cerca de 3 meses. E se tiver um segundo turno, se estende por mais um mês. E aconteceu, um segundo turno, então 4 meses. Então eu comecei ali por agosto, penso eu, aí teve agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses, somando o segundo turno. Você vai trabalhar o que com a política? E isso é uma coisa que as pessoas desconhecem. Aquela propaganda chata que a gente vê na televisão, que roda 2 vezes, na televisão é 1 da tarde, 19 horas. No rádio é 7 horas da manhã e meio-dia. Aquilo para entrar no ar lá, precisa de alguém colocar. Ela não entra automático, não. Tem uma pessoa lá que vai apertar um botãozinho e vai botar aquilo no ar. E vai ficar ali monitorando para ver o horário que termina, para te tirar do ar, enfim. E era isso. Era tu o que apertava o O botãozinho? botãozinho para botar o horário político. E o pessoal me dizia: olha, não me falha, tá? Não me falha. Se Colocava pressão. não, porque horário político, o nome diz, obrigatório. Se ele não vai ao ar, depois dá-se um prazo para a emissora para que ela se justifique do porquê que não foi. Porque trouxe um prejuízo para candidatos e tudo mais, então era uma enorme responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, para mim, foi muito bom, Márcia, porque por o fato de ter toda essa responsabilidade, de eu ter cumprido bem aqueles 4 meses, veio o convite para trabalhar no verão, também como freelance. Ó, o verão aqui na praia tem bastante atividade, bastante evento, festa, a gente trabalha muito. Vamos ficar mais uns períodos aí, tal, tipo, vamos. Aí seria até março de novo, né? Mas ó, estendeu, já deu ali uns bons mesinhos para trabalhar. E como eu trabalhei bem no verão também, né? O pessoal disse, não, olha, não tem nem por que a gente pegar, mesmo que não houvesse agora uma vaga mesmo assim para ser preenchida, trabalhou bem na propaganda política, trabalhou bem também durante o verão,
vamos efetivar, fica conosco e tal, vai aprendendo outras atividades. Aí foi onde eu comecei de vez. E a tua voz? Quando surgiu a tua voz Eu, no rádio? aí eu vou te contar uma coisa assim que não é segredo para ninguém, mas eu lá no começo, eu ficava assim às vezes pensando, porque em 2002 começa uma transição de rádio que já tinha começado no final dos anos 90, mas no 2002 ainda era muito no começo. Locutor de rádio necessariamente precisa ter uma voz impostada, sabe? Eles falavam assim e tudo mais e tal. Era assim. Tanto que nos anos áureos do rádio lá e tal, que hoje a internet substituiu bastante essa coisa, assim, essa necessidade. O pessoal dizia assim, ó, para trabalhar em rádio, as pessoas não vão te enxergar, elas só vão te ouvir e elas têm que imaginar quem é essa pessoa que está lá do outro lado. E para fazer isso, a voz teria que ser, sabe, tipo, quase que apaixonante para quem estava lá do outro lado ouvindo. E não era o meu caso, porque imagina, era um menino, né? Então eu estava carregando a voz de menino ainda, e depois com o tempo ela só foi dando uma afinada, assim, um pouco mais ajeitada, né, e tal. Mas eu nunca tive o vozeirão, aquele que muitas emissoras de rádio até hoje têm, né? Que você dá um bom dia, olá, como é que tá? Eu nunca tive. Então, e isso eu aprendi também num curso em Porto Alegre, que o pessoal falava bem assim, quanto menos refém tu for da tua própria voz, melhor tu vai trabalhar. Porque aquele locutor que tenta dar uma impostada na voz para ela soar mais grave, mais bonita assim, né, e tal, esse daí ele vai ter que estar se policiando o tempo todo. O tempo todo ele vai precisar fazer essa impostação o tempo todo. E ele vai ter dois trabalhos. O primeiro, concentrar a comunicação dele, a fala do que ele está dizendo, e ao mesmo tempo tendo que estar tendo esse controle da voz, para nunca voltar ao normal. Nossa! Sabe? Então, assim, a pessoa sempre dizia: acima de qualquer coisa, naturalidade. Se a tua voz é essa, trabalhe com essa voz, de repente dê um corpo e uma forma de comunicação, locução mais animada, mais para cima, mais suave, se for preciso, mas tenha a tua voz. Então, a voz que tu tá se referindo minha, é minha. Não é enfeitada, não é mudada, nem nada disso, é a minha. E quando ela apareceu no rádio? Em que ano, em que momento? Que tu começou lá, apertando o botãozinho. Exato. Como foi essa transição? Então, olha só, como qualquer atividade profissional, ninguém te dá já um cargo, né? Claro que às vezes alguém já chega contratado, não foi meu caso, né? Então sim, Tu eu teve que chego, subir o degrauzinho. exatamente, eu sabia, eu começo lá apertando os botõezinhos, como tu fala, né? Eu trabalho de operador, e aí depois, logo depois, eu disse assim, ó, tem que ir aprendendo as outras coisas, né? Porque em algum momento terá sim uma necessidade, por exemplo, de fazer uma gravação comercial. De repente tu vai ter que fazer uma entrevista ou fazer o que a gente chama de flash no meio de rádio, é aquelas chamadas ao vivo que tu está às vezes no local. E aí o apresentador que está no ar, ele vai dizer assim, ó, nós vamos até a praia tal, chamar o Lucas e ele tem as informações para nós a respeito de tal evento. E aí tu tinha que ir se aperfeiçoando. Eu não saberia te dizer exatamente ano. E que ano foi isso aí? Não saberia te dizer. Mas foi assim questão de um ano, 2 anos depois, eu já estava já Foi me rápido? arriscando. Já Tu estava me. considera rápido? Considero. Foi Sim, rápido. não, foi assim uma série de casualidades também, sabe? Porque eu entro sem a necessidade, a emissora não precisava de alguém para trabalhar, mas ganhei uma oportunidade e logo depois, assim, foram surgindo assim algumas oportunidades de participar de algo que não era meu, aquele não era o meu trabalho. Então foi dando chances, e eu agarrando, e já são 22 anos, né? Completos. Foi em agosto, né? Maravilha, né? 22 anos, né? E o garoto propaganda Lucas. Hum. Que agora tem um garoto propaganda, né? Só? Sim! Então, isso, olha só, isso tem uma história engraçada também, Márcia, bem engraçada, porque foi assim, ó, no meio do rádio, eu recebia muitos produtores musicais. E uma vez, um produtor que ele sempre trazia bandas novas, assim, né? Vou levar um artista novo, assim e tal. E esses artistas novos precisam de emissoras que abram portas. Então ele ficou muito grato a isso, que eu estava conseguindo abrir portas para eles, para os novos artistas, e ele falou assim para mim: eu vou te dar um presente. Eu digo, que presente?
eu tenho uma data livre com uma banda, a banda Detonautas. Eu tenho uma data livre com eles. E eu vou trazer eles aqui para a cidade de Osório e tu apresenta eles em algum lugar. Tipo, mas não tô entendendo. Como assim apresenta? Não, aí tu decide. Se tu quiser levar para tua casa e fazer uma festa para os teus amigos, o show vai ser com Detonautas e tal. Esse é um presente meu para ti. De cara, nunca que eu vou fazer uma coisa dessa, né? Vamos fazer diferente. Vamos fazer isso numa forma de evento e vamos promover. Não cobramos ingresso nem nada, isso vamos só promover. Melhor ainda. Eu disse, caramba, mas onde é que eu vou fazer isso? Aí eu cheguei ali na Unicenec e falei com o pessoal, pessoal, eu tenho uma data livre e um artista, Banda Detonautas. A gente pode trazer aqui para a Unicenec para se apresentar? Poxa, o que vai custar para nós? A estrutura. Vocês dão a estrutura, vocês já têm um sistema de som, né? Até porque não vai ser todos aqueles instrumentos e tudo mais, seria um acústico mesmo. Assim que a gente vai fazer eles. Ótimo, vamos. Aí, isso foi em 2018. 18, metade do ano de 2018. Aí ele disse assim, vamos lá. Aí deu certo. Levamos o Detonauta, se apresentamos lá no auditório grande, lá, auditório Romeu Bolzan, lotadíssimo, lotadíssimo. Mas um pouco antes ele falou assim para mim, tu vai promovendo isso, vai largando isso no Instagram. Eu disse, eu não tenho Instagram. Ele disse, como tu não tem Instagram? Que rede social tu tem? Eu disse, cara, eu tenho Facebook pra... Eu tenho, sabe? Mas não é uma coisa que eu uso. Assim, sabe? Uma vez que outra eu vou lá, posto alguma coisa, mas não sou ativo. E aí eu era meio assim, sabe, avesso à rede social, não gostava muito. Não era uma coisa que eu gostava. Porque eu tinha nas redes sociais uma coisa assim, tipo de disposição somente, sabe? Ah, para te ter era uma ideia, uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Para te ter uma rede social, necessariamente tu precisa ser ativo. Tu vai botar ali, acordei, meu chá, o que eu tô comendo. Eu disse, cara, não, acho que eu não consigo me ver nisso, sabe? Então eu disse, eu não quero ter rede social. Ele falou, não, mas cria a rede social para a gente poder marcar os artistas, porque hoje tem uma meninada, um pessoal aí que tá no Instagram e a gente precisa desse público. Então faz isso. Aí montei o tal de. Até hoje, às vezes, ele brinca comigo. Ele diz assim, né? Eu fui o culpado disso aí, hein? Digamos. Tomara que ele esteja vendo. Vou mandar o link para ele ver. Aí a gente montou, eu montei ali na hora uma rede social, né? Tanto que até hoje, quem abriu o meu Instagram, Lucas Filho lá, JP, tá lá nos destaques, que é assim que se chama, né? Sim. O show do Detonautas na Unicenec. E só tem isso, porque eu nunca mais coloquei nada que Não fosse alimentou mais. Nunca mais. A única coisa que tem, e se me perguntarem, acho que eu não sei como colocar destaques lá. Mas aí quando eu fiz aquilo, daí depois eu pensei, pô, agora que eu tenho o tal do Instagram, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou ficar colocando aquilo que eu, sabe, o meu dia a dia e tudo mais, tal assim. Eu vou colocar no meu trabalho. Eu pensei isso. Eu digo, caramba, eu faço uma entrevista lá e tal, tenho uma notícia, vou colocar lá. E foi indo muito devagarinho. 2019 vem a pandemia. E aí as pessoas estavam muito atrás de informação, porque não se sabia nada. Gente, o que é essa pandemia? O que pode, o que não pode? Que comércio vai abrir? Quem é que pode abrir? Depois veio a vacina. Quem tem direito à vacina? Quem pode receber vacina? Bom, todo mundo, até quem está nos assistindo, lembra disso, né? E nós que trabalhávamos no veículo de comunicação, tínhamos essa obrigação de buscar essa informação. Então era o dia inteiro procurando essa informação, falando com o pessoal das associações, da saúde, de tudo quanto é lugar para procurar saber quem pode trabalhar, quem não pode trabalhar, quem tem direito à vacina, o que é o hospital. Passava, ó, tivemos infelizmente mais um óbito e assim ia. Sempre assim, né? E as pessoas consumiam e consumiam informação o dia inteiro, atrás de alguma notícia, atrás de uma informação, e isso impulsionou a rede. Né? E a internet tem uma coisa que não é que o rádio não tem, mas ela tem muito melhor do que o rádio, que é a instantaneidade, né? Então na internet tu colocou agora, as pessoas vão consumir por diversos dias ao mesmo tempo e depois continuam compartilhando aquilo, o alcance quase fica infinito. O rádio eu falei, se tu ouviu, tu ouviu, se tu não ouviu, alguém vai te contar, mas tu não vai ouvir de novo. A menos que reprise isso em algum lugar, mas a internet fazia isso. Então tinha um consumo de busca de informação muito, muito grande. Quando isso acontece, aí as mídias sociais elas bombaram muito. E
Por acaso, depois de um tempo, lógico, já terminou a pandemia, né, e tal. Aí uma empresa disse assim, o que custaria para divulgar na tua página? Eu digo, gente, eu nunca divulguei nada em página de rede social, eu nem criei para isso. Mas seria interessante e tal. Aí aconteceu com uma, aí veio outra, 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 eu disse, pô, tá aqui um mercado, tá aqui algo a ser trabalhado, né? Mas ainda assim, eu inclusive, até hoje, eu tento manter o máximo possível do foco naquela página que é minha particular, não é uma página que eu criei para notícias, portal, não sei do que, não, é minha Lucas Filho, é eu lá. E eu criei aquilo com um propósito, informação. Se no meio de tudo isso vai ter uma e outra publicidade, vai ser no meio de tudo isso. O foco, 80%, ainda é a notícia e a informação. A ponto, inclusive, de algumas vezes eu ter procura de empresas assim, como é que fizemos hoje para divulgar? Tem uma Black Friday essa semana. Eu digo, gente, estourei. Não dá, essa semana não tem Tá cheia como. a agenda. Não, é porque Não daí, é? não, eu já diria isso mesmo, assim, nem só Sim. da agenda cheia. Tipo assim, sabe, eu não, eu ficava, sempre tenho essa preocupação de tipo de ter muito mais publicidade do que a notícia. Então eu Sim. busco esse equilíbrio, né? Tá. Entre as informações, a publicidade. Deixar semelhante que é um veículo de comunicação. O rádio está lá para tocar música, dar informação e tem os seus momentos de publicidade. A televisão, idem, né? Tem um momento de publicidade. E como faz para contratar esse garoto propaganda, Lucas? Direto no meu Instagram. É a minha forma de comunicação ali, né? Qualquer um que deixa mensagem, eu respondo ali. A maioria do pessoal chega fazendo essa mesma pergunta, né? Aqueles vídeos que tu faz lá, então, como é que faz para divulgar? É isso aí, depois eu repasso ali. Tem uma menina que me acompanha, né, na maioria das vezes, porque determinadas empresas têm uma equipe de marketing. Então eu sempre digo, se tu já tem uma equipe de marketing que vai lá gravar, que vai produzir, que vai. Porque a parte que dá mais trabalho não é minha, não, hein? É desse pessoal que fica ali atrás, ali, ó. Que eles têm depois que fazer os cortes, editar, botar legenda e filtros e um monte de coisa e tal. Olha, o trabalho todo é deles. Então eu sempre digo, tem alguns formatos ali. Mas é isso aí, chama lá que é facinho. Eu só tenho um detalhe, tá, Márcia? Assim, isso é uma coisa que eu tenho feito. Eu não divulgo empresas que eu sejam concorrentes das que eu divulgo, sabe? Eu hoje, por exemplo, faço Até por por uma. uma ética É, tua. isso. Tenho muitos convites de empresas, por exemplo, supermercado. Tem um que faz mais de 2 anos que eu divulgo. Aí eu não consigo, por exemplo, chegar no supermercado e compra aqui que aqui é bom, a qualidade, preço e tal. Aí eu vou lá no outro mercado, aqui que é bom de comprar. Assim, ó, não vai acreditar mais em mim, né? Fica A confuso? mesma coisa empresa de eletrodomésticos e coisas do tipo. A única coisa que eu sempre digo pro pessoal, até aconteceu uns tempos atrás. Quem chegar primeiro leva o garoto propaganda. Fica ligado. Às vezes eu não tenho um compromisso com alguém assim fixo, né? Só Sim. aqueles que eu tenho fixo. Porque tem, só para citar um exemplo, empresas que eu gravo e passo um tempo sem aparecer lá de novo. Então eu não vou ficar preso a uma coisa que eu não sei se vai ter de novo ou quando vai ter de novo. Então essas não tem problema. Mas quando, só assim para citar um exemplo para ti, eu faço uma empresa também já há 2 anos de eletrodomésticos. Aí uma concorrente perguntou: podemos fazer? Eu digo não, porque eu já tenho uma lá assim. O gerente daquela ali foi pedir autorização para o gerente da outra. Eu posso gravar com ele e tal, não sei o que tem. Não, mas grava para nós e tal. Não tem nada, não tem contrato, tem nada. Só a mesma questão ética. Daí ele disse assim, mas a nossa tem um segmento de material de construção. E se a gente focar no material de construção, dá? Acho que não tem problema, né? Porque daí não é o eletro, então não vamos concorrer. Mas a outra foi inteligente, por quê? Porque daí, tipo assim, eu também tenho eletro, mas eu tenho material de construção. Então, se tu vem aqui para comprar material de construção, automaticamente vai passar e vai ver o eletro, né? Foi esperto, É. mas funcionou. Mas a única restrição, assim, que eu te diria que eu tenho é de não trabalhar com empresas que concorram. Isso eu não faço. Muito show, né? Tem ética profissional. Tem que ter. E as pessoas que conhecem o Lucas Filho pela voz. E te encontro pela rua assim e essa voz fica familiar. Aí
te conhece pessoalmente, teu rosto, Aham. alguém já te falou assim, mas é tu o dono dessa voz, é tu que trabalha É, na rádio? mudou bastante, porque assim, antigamente era só a questão da voz, então era muito comum. Chegava num lugar, alguém assim, acho que eu já ouvi tua voz, então assim, é do rádio e tal. E agora não, agora é por causa da internet mesmo, né? Agora Principalmente, tá super não, e conhecido. principalmente a Aham. meninada, né? Esses dias eu fui ali na escola rural, a pedido do diretor, e nossa senhora, eu te diria que acho que deve ter uns 15 anos que eu não pisava na escola, lá na rural. Então eu cheguei ali e era um público de meninada mesmo, garotada do ensino médio ali, sabe? Nova geração. Uma nova geração. E aí eu cheguei, foi bacana de ver a garotada, que é muito desse público de internet, chegar e cumprimentar. Tipo assim, sabe? Tô aqui e tal. E eles até achavam que eu tava lá por causa de palestra, coisa do tipo. Não, não, vim falar com o diretor me chamou aqui para conversar e tal. Hoje já não é mais a voz, hoje já associo a pessoa mesmo, né? Por causa da internet, dos vídeos. Divulgar a empresa tem uma coisa bacana, porque não necessariamente são teus seguidores. São seguidores da página da empresa, né? Então, às vezes impulsiona. Outro dia eu fiz um material para View aqui, para View Internet, e aí eles colocaram é um vídeo curto que fica rodando quando tá vendo outros vídeos. Às vezes, acontecia até eu estar em casa lá, eu assisto YouTube, eu gosto de assistir YouTube na televisão, e eu fico muito irritado quando estou vendo vídeo do YouTube e entra propaganda, sabe? Aí um dia eu disse, hoje não posso ficar irritado, foi a minha que entrou. Foi que às vezes fazem muito isso. Então, o pessoal hoje que está consumindo a internet, em algum momento vai ver, nem sempre pela minha página, mas às vezes até por causa das empresas, né? E tu nasceu em Osório? Sou de Osório, sim, natural, criado. Olha, achei alguém que É, nasceu em Osório. sim, Quase 100%, assim, eu ó. sei como é que é. As pessoas não são daqui. Eu sei. Elas vêm e acabam criando É muito raízes, comum. né? É muito comum. Tu nasceu em Eu Osório. nasci em Osório, tive uma experiência de trabalho em Porto Alegre, também no meio de comunicação, né? 2009 eu saí de Osório e fui para Porto Alegre. Foi um período que eu trabalhei no grupo RBS. Aí eu fiquei um período lá de. Você vê como agosto estava na minha vida, né? Eu acho que era de agosto também em diante. E aí, quando chegou no verão, eles me redirecionaram para a praia, porque o custo ia ser melhor para eles, como eu já tinha casa aqui na praia, né? E para trabalhar no verão, que o foco se tornava para o verão, principalmente por causa do evento do Planeta Atlântida. Aí, quando eu voltei para cá, eu trabalhava em Tramandaí e morando em Osório. Me reaproximei do pessoal da rádio e eles disseram: tem interesse em voltar? Eu digo: tenho. Porque Porto Alegre foi aquela experiência boa de trabalho, mas ruim de viver. Da dependência do trânsito, deslocamento, às vezes, e as escalas de trabalho muito diferentes, né? Então, às vezes, eu chegava sábado de noite, eu sabia que ia ter que trabalhar no domingo de manhã, sabendo sábado de noite. Te prepara que amanhã tu vai trabalhar. Então, às vezes tem um programa, um almoço em família, alguma coisa aborta, porque vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Trabalhar sob pressão é a minha próxima pergunta. Ah, Tu lembra de uma situação assim que tu teve que ser chamado, uma situação que tu teve que estar ali sob pressão, teve que te manter, mas que te balançou, assim. Tu olha, lembra de uma notícia que tu teve que trazer? tem mais umas 8 horas aí pra gente conversar. Tem bastante. O que mais tem é isso. Para quem trabalha com notícia, o que mais tem é isso, sabe? Por exemplo, assim, ó, isso é meu, Márcia, tá? Eu não gosto de vender manchete. E seria fácil e cômodo vender manchete. Eu vou explicar o que é isso. Por exemplo, alguém diz assim: deu um acidente na estrada do mar, quilômetro 1 da estrada do mar, porque alguém passou, fotografou e te mandou. Tu acha que tu tem a notícia, tu tem a manchete, a informação tu não tem, entende? Tá. E a maioria, na pressa da publicidade, de dar Uhum, aquela informação, uhum. porque tem muito disso no meio de comunicação, principalmente de notícias, quem dá a informação primeiro. E eu sempre penso o seguinte: eu não é que eu quero ser o primeiro, eu quero ser completo. Então, deu um acidente lá, beleza. SAMU, o que aconteceu? Bombeiros, tiveram que. Brigada Militar, Comando Rodoviário, citando esse exemplo. Até eu ter todas as informações para te ter a manchete e a notícia. Eu vou te dizer um caso bem recente, aqui está fresquinho. O que aconteceu? Um rapaz mandou para mim uma foto de um carro que bateu no vidro da empresa dele. E ele me mandou: Lucas, olha o que aconteceu. O cara bateu com o carro no vidro, abandonou o carro e fugiu. E eu disse: caramba, mas como é que o cara faz uma coisa dessa? Só se estava bêbado.
E aí ele quer perder o flagrante quando a polícia chegar, e aí, tipo, não, vai alguém lá da minha família, busca o carro e eu respondo isso depois. Aí eu disse, não, mas não é isso. Peraí que eu vou ter que ir lá. Aí eu fui lá, isso num domingo de noite, fui, já estava começando a ameaçar chuva. E eles lá varrendo lá a calçada para tirar aqueles vidros tudo quebrado. Cheguei lá e disse assim, cara, no fim tu não me respondeu mais. Eu, não, tô aqui varrendo, por isso que eu não te respondi. Mas o carro não tá aqui, o rapaz veio buscar. Ele disse, cara, não era nada do que eu te falei. Ah, que perigo, né? E o que que houve, afinal de contas? Ele estava na missa, assistindo a missa, deixou o carro estacionado e não puxou o freio de mão. E ali é como se fosse uma descidinha. O carro veio descendo, descendo, descendo e ele foi premiado. Pum, atingiu Ah, o vidro da empresa dele. Estourou aquele vidro lá. E ele disse: o cara, depois que terminou a missa, veio aqui, viu o carro, se espantou de gente. Olha o que aconteceu, não se preocupe, eu vou pagar tudo e tal. Num primeiro momento, o que que era? Alguém que bateu, abandonou o carro, possivelmente bêbado. Se tu não busca a notícia, tu dá uma informação errada. A não ser que tu diga, alguém bateu num vidro e para por aí. Mas isso não é informação. A informação era que ele não puxou o freio, o carro desceu. Por isso que eu digo, sabe? e tu tem essa sensibilidade de ir lá averiguar, que nem tu fez, Isso! ou buscar informações com terceiro, SAMU, polícia. Olha, mas eu vou te dar mais um caso, mas não vou citar nomes aqui porque me deu uma polêmica, uma dor de Uhum. cabeça, então eu vou deixar assim meio subentendido. Teve um caso que a promotora aqui de Osório me ligou. Podemos conversar? Eu disse, podemos. Eu tenho uma situação de uma escola, tivemos problemas numa escola, assim, tal, são muitas denúncias em cima da minha mesa, e eu até espantei, porque o Ministério Público costuma fazer isso em sigilo. E ela disse, eu não, eu vou fazer para expor, porque eu estou notando uma blindagem na informação e eu preciso expor isso de uma forma que venham outros casos para a gente ter elemento suficiente para dar seguimento. Isso foi uma estratégia boa, né? Inteligente. Botar no ventilador pra. Exato. Aí eu fui lá, pego a notícia com ela e procuro a escola. Eu poderia simplesmente pegar a notícia que foi me dada pelo Ministério Público por uma promotora de justiça. Eu disse, não, pera que eu vou falar com a escola. A escola começou a me ignorar. Não, não vamos falar sobre isso, tal. Eu disse, mas eu gostaria de ouvir a escola antes de ter. E passa um dia, passa 2 dias, e eles disseram, não, calma que a gente vai avaliar, vamos conversar com nossos advogados e depois te procuramos. E passou-se um dia, passa um outro e tal, e a promotora me pergunta, a informação que eu dei vai ao ar em algum momento? Eu digo, vai, promotora, desde que eu tenha pelo menos por parte da escola que me diga o seguinte: não vamos falar. Só que a escola estava. Outro dia, eu participei da reunião com a escola, participei. Teve uma reunião que eu não participei e algumas pessoas falaram assim: se forem procurados pelo Lucas Filho, não falem, não comentem, coisa e tal. Aquilo até me deixou, sabe, chateado no momento. Porque eu estava protegendo a escola. Eu queria o lado deles. Sim, tava. E para eles eu era um vilão, que tinha uma notícia ruim da escola para divulgar. E eu protegendo eles. Mas fiz uma intermediação entre parte da direção da escola com o Ministério Público, estive lá junto e tal, até que aí eu disse, gente, agora sim, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, a promotoria quer essa matéria, tem também as razões deles para isso, eu vou jogar. Então, faz o que tu achar melhor. Fiz, passou um dia, dois, a escola emitiu uma nota, pediu para mim dar também a mesmo espaço e a publicidade para nota, fiz a nota também. Mas é isso, Márcia, sabe? Assim, ó, não é só dar a notícia, é ouvir todos os lados, sabe? É ir lá procurar. Tu falou da pressão, te lembra ali que tu perguntou da pressão? Isso é pressão. Porque eu tinha uma notícia, e eu lembro exatamente o dia, foi dia 9 de outubro desse ano. Ela só foi publicada em 22 de outubro. Olha quantos dias se passou desde que eu tenho a notícia. Porque eu dei todo esse tempo para a escola se, se defender e falar. Então, olha, o que eu recebo de notícia todos os dias de pessoas assim que mandam e tudo mais, tal, que eu vejo assim, cara, não é bem assim. Sabe? As pessoas mandam, Lucas, eu fiquei 3 horas e meia para ser atendido na UPA, isso aqui é um absurdo e tal, 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 tal. Aí eu chego lá no secretário, aconteceu isso, 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 isso. Me dá o dia, ele botou na câmera assim, ó, nós temos uma câmera aqui, o atendimento, 45 minutos. Aí disse assim, ó, Nossa, não é o ideal 45, mas 45 para 3 horas e meia tem uma diferença não é muito diferente. grande, hein? Olha, então tu não pode comprar a ideia da como ela chega em ti Uhum. ou pela metade.
tem que Tem que ser ligar, detetive. tem que ser Tem que, detetive mesmo, tem tem que que ser apurar, tem que detetive, né? apurar. E dá umas dor de cabeça que não faz ideia. E te tira o sono. Hoje tu já tá assim. Tu consegue filtrar, dorme bem, ou ainda te tira o sono, ou já te tirou o sono. Hum, a primeira coisa que eu faço muitas vezes nem olhar comentários. Comentários eu vou te falar, sabe? Não adianta. Isso aí, comentários é uma coisa assim. Tu colocou uma informação. Sempre vai ter alguém para dizer. Eu vou citar um exemplo. Um acidente, muitas vezes. Tu coloca um acidente. Tu preserva tudo o possível. Tudo, 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 tudo possível. Uma identificação, uma placa, um nome, tudo mais tal. Só que um acidente e teve óbito no acidente. Só estou citando um exemplo. Se tu lê os comentários, tu para de escrever ali. Desnecessário, onde já se viu, falta de respeito com a família e tudo mais tal. E embora tu tenha feito tudo Não da citou forma correta, ninguém. sem citar ninguém e tal, vai ter isso. Vai ter isso. Às vezes tu recebe uma ocorrência toda feita pela comunicação da Brigada Militar. E eles assinam comunicação, Brigada Militar ou Polícia Civil. E a foto é deles. Porque tudo é deles. Está Tu assinado por só eles. repassou. E vão lá e ó, colocaram foto da minha rua, fazendo parecer que isso aqui é lugar de bandido, lugar de... Então tem isso, sabe? Então, mas a ponto de tirar sono, não, 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 é que nem eu digo. Que bom. Não rebato comentários, nem nada do tipo. Teve um caso também muito, muito triste, assim, aqui em Osório, acho que foi ano passado, em que um rapaz foi atravessar um riacho e o cavalo ficou preso e Lembro. me acabou falecendo, Sim. né? E eu estava acompanhando junto com os moradores e os moradores me relataram, achamos o corpo e tal. E eu sabia quem era e tal, mas fiz isso, preservei e tudo mais e tal. Aí sim me dei ao trabalho de ir lá ler um e outro comentário. Entre os comentários tinha assim: por que não divulgar o nome, sendo que todo mundo já sabe quem é e tal? Então, tem que ter. A melhor parte é isso aí. Ignore os comentários. Não que não. Às vezes não é que não vai gostar de crítica. Crítica é maravilhoso, né? Mas filtra, filtra. Senão não se deixa Não levar para deixa aquilo. te tirar o sono. Não, de forma nenhuma. Que bom. É. Porque não sei, mas a contabilidade às vezes me tira o sono. Eu imagino, eu faço ideia, faço ideia. Lucas, Ah, causos e causas. hum, De Osório, tá bom. compartilha uma história curiosa ou engraçada que sempre faz sucesso nas tuas rodas de conversa. Olha, dá para ir um pouquinho além, porque eu trabalho em muitos lugares, né? Assim, posso passar um pouquinho Pode, além? claro. Porque para mim essa é uma história muito bacana, muito legal mesmo. Eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir. Antes de trabalhar no rádio, Márcia, eu gostava muito e eu ia para as escolas levando violão. Até hoje eu tenho violão, toco nos dias, posso, sabe, nas horas vagas. E eu me lembro muito bem que no ano de 2001, um ano antes de eu começar a trabalhar na rádio, um disco que fez muito sucesso na época foi do grupo Capital Inicial. E era um acústico da MTV. Um álbum sensacional. Até hoje eu adoro aquele álbum. E aí, acho que foi naquele ano mesmo ou no ano seguinte. Foi no ano seguinte, acho que foi 2002. O grupo ia se apresentar aqui em Novo Hamburgo. Lembro até hoje o local. OK Center. Esse era o nome. E eu disse, bom, eu não trabalhava ainda, né? E eu disse, caramba, eu quero ir nesse show. Quero muito ir nesse show. E convidei um amigo meu, que gostava também. Tanto quanto eu. Ele disse, vamos. Ele, vamos. Só que ele trabalhava na fábrica de calçados a Boteiro. Eu disse, cara, eu saio 5h30. Vou em casa, vou tomar um banho. Depois que eu tomar um banho, podemos ir. Aí eu disse, tá ótimo, não tem problema. O show vai ser, sei lá o quê, meia-noite. Dá tempo tranquilo da gente ir. Os desavisados nem lembravam que tinha que ver se tinha ônibus pra ir, né? Então, nenhum dos dois tinha carro, né? Daí a gente pensou, tá bom, vai, foi, tomou um banho, bateu 6h pouco, a gente foi pra rodoviária, e a rodoviária não tinha mais ônibus pra ir. E aí disse, cara, agora a gente não vai ver o show, tanto queria ver e tal. Eu disse, não Quase vamos. chorou. Não vamos desistir ainda. Eu disse, não vamos desistir ainda. Eu peguei e fui até um vizinho meu e perguntei: se a gente pagar a gasolina, tu leva nós até Novo Hamburgo para assistir o show lá no Key Center? Está, vamos sim. Se topou indiada com a gente, né?
Pagamos a gasolina e fomos. Chegamos lá em Novo Hamburgo, nem eu, nem ele, nem ninguém sabia onde é que era o Key Center. Começamos a circular na cidade perguntando onde é o Key Center, onde é que fica, assim, tal. Perguntando essas Não coisas. tinha GPS naquela época? Não tinha, não tinha 2001, sabe? Não tinha. Aí a gente pegou, chegamos, achamos o tal do Key Center, paramos num posto de combustível, se identificamos ali e tal. É lá, tal lugar. Chegamos lá, a bilheteria já estava fechada. Então, ingressos era com o cambista. Então era mais caro. Eu disse, gente, hoje foi indiada, hein? Nossa. Mas chegamos lá e disse assim, ó, então tá, conseguimos ingresso, vamos assistir o show. E não era um ingresso que tu precisava, eram 3. 2, ele não foi, ele Ele não ficou foi, esperando só no carro. dirigiu. Só dirigiu, só esperando o carro. E aí a gente entrou, bem cheio, assistimos, já estava chegando um pouco mais tarde, pegamos um lugar mais afastado, mas assistimos o show. Os 2 realizados, né? Assim, caramba, cara, a gente conseguiu, foi no show, olha o que a gente fez para vir nesse show e tudo mais e tal. Beleza. Isso foi 2002, acho que foi 2004, aí eu já estava trabalhando na rádio, eu vou trabalhar num show com Capital Inicial. Aí eu chego no vocalista, o Dinho Ouro Preto, contei a história pra ele. Ele disse, caramba, cara, conta essa história pro resto da vida. Porque tu imagina, aquele dia vocês fizeram lá tudo isso pra vir ver o show. E hoje nós estava assim também sentado para tomando uma cervejinha juntos lá e tal, e eu contei a história pra ele. Nunca tu imaginaria que estaria face a face minha com... nossa, lá em 2001 estava realizado de ter ido ver o show de longe. E aí em 2004 a gente trabalhou junto no show. Aí isso é coisa bacana, uma história que eu gosto de contar para as pessoas, sabe? Acho legal porque a gente não sabe nada do que vai acontecer amanhã, né? Isso. Pro bom e pro ruim. E tem alguém que tu tem esse sonho de entrevistar, de conhecer, que tu possa compartilhar? Já realizou? Já realizei. Quem? Ah, sim. E, olha, e por acaso, as pessoas até às vezes olham e dizem assim, foi por causa que tu trabalha na rádio que tu conseguiu isso? Eu digo, não. Artista internacional é outra história. Não tem emissora de rádio que vai te botar na frente de um artista internacional. Os gringos não têm isso. O que aconteceu? Eu, desde 1995, eu sempre gostei muito do grupo americano Aerosmith. Sempre gostei demais deles. A ponto de ter vinil na época. Hoje eu tenho os discos e tudo mais e tal. Cresci ouvindo, adorando o Aerosmith. Pois bem, nunca tive uma chance de ver um show deles, porque eles nunca vinham no Brasil. Em 2017, eles vêm ao Brasil para um show depois de quase 20 anos sem pisar aqui. Eu acho que é isso, uns 20 anos. 2017, mas era São Paulo. Eu não vou ter essa sorte mesmo, né? Passa-se 2020, eles vêm fazer um show, foi ali na Fiargs, eu lembro muito bem. Assisti o show na Fiargs e tal, lá fui, comprei ingresso, vi o show. Depois de 2016, eles voltariam para fazer um show no estádio Beira-Rio. Aí eu disse, caramba, eu vou ter que fazer alguma coisa. Vamos ver, vou arriscar isso. Eu comecei a publicar nas minhas mídias sociais os meus materiais, dos discos que eu tenho, dos recortes de revistas que eu guardava dos anos 90 e outros materiais assim deles, porque eu queria que alguém enxergasse aquilo. Quem que eu marcava na publicação? A produtora, que era a Hits Entretenimento, que estava fazendo show naquela... E marcava, e marcava, e marcava. Eu nem sei se estava alguém vendo, mas eu publicava e marcava. Certo dia, alguém da Hits pega e entra em contato comigo. É o Lucas? Eu, sim, é ele. Lucas, tudo bem? Nós somos da Hits Entretenimento e tal. A gente acompanha que ali diariamente tu publica alguma coisa e tal. A gente, pô, achou incrível isso e tal, vamos te dar um presente. Eu digo, o que eu vou ganhar um ingresso? O que é? Já o coração já? Isso vai ser um ingresso? Não, nós temos um acesso ao camarim e tu vai participar. Nossa. Lá no camarim e vai conhecer o grupo Aerosmith lá e tal. Eu inclusive, no dia... a RBS TV fez uma... tem um detalhe importante. Eles me avisaram, acho que faltando um mês e pouco pro show. E disseram, só não pode ser divulgado. Te recomendo que não fale nem na família. Meu assim, Deus. Eu disse, caramba. Guardar segredo. Ela falou, por uma questão, tá? São um número limitado de acesso ao camarim. E se isso for divulgado em algum momento, alguém que veja aquilo vai pegar e vai comunicar outro e tal. Aí a gente sabe que a gente tem que atender o figurão, o patrocinador,
o filho do dono do jogador do Internacional, o presidente do Internacional, que talvez nunca ouviu uma música do Aerosmith na vida, mas está acontecendo no estádio dele, a gente vai ter que dar essa prioridade. Boca fechada. Não tem problema Te nenhum. segura. Problema nenhum. Eu aguento. Por isso eu aguento. Daí eu tô lá, né, no dia, filão de gente para entrar no show, e eu do lado de fora da fila. Aí a menina da RBS, que tava lá no dia, ela disse assim, né? Por que tu tá aqui do lado de fora? Eu digo, eu tô esperando um pessoal que vai me chamar pro camarim. Ela disse, tu vai no camarim, podemos fazer uma reportagem? Eu digo, podemos. Eu tenho isso no YouTube, inclusive, eu tenho gravado lá. Ela disse, eu até vi depois a reportagem. Eu perguntei, quando é que vai? Ela disse, amanhã de manhã no Bom Dia Rio Grande e depois no Jornal do Almoço. Eu digo, eu vou ficar assistindo. E aí eu peguei, tirei uma foto, mandei lá e falei, pessoal, quem tiver em casa aí, assistam amanhã o Jornal do Almoço e tal, não sei o que tem, blá, 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 blá. Vocês vão gostar do que vai estar ali. Aí o pessoal diz assim, cara, como é que tu me mente na televisão, cara? Tu mentiu que tu foi conhecer a banda na televisão. Se ninguém sabia nada, Ninguém né? sabia. E eu disse, eu não menti. Eu fui ver, eu não tinha contado pra ninguém e não podia contar pra ninguém. Então, como a televisão gravou, foi no ar no outro dia, né? E eu disse, eu fui mesmo. O pessoal, eu não tô E acreditando. depois tu provou. Sim, depois com as fotos, Veio tudo as mais tal. evidências ali. Eu fui. Sim. Arranquei uns souvenirs também lá que eu tenho até hoje guardado em casa. Que... Esse foi o show assim que eu... Porque eu tenho um convívio mais, um contato mais, sabe, frequente com artistas nacionais aqui do Brasil, né? Praticamente todos, eu acho. Eu não saberia te dizer se teve algum assim que das mais antigas é mais difícil, mas os mais atuais, acho que todos eu entrevistei. Acredito que todos. Que maravilha. É. Sonho realizado. Nesse sim. E por isso que eu digo, às vezes o pessoal pensa, né? Mas a rádio te botou lá. Não, não mesmo. Eu tive lá, até porque eu não tinha influência nenhuma nesse sentido, a ponto de conseguir isso via rádio. Foi porque eu Uma estratégia me fiz tua. aparecer Isso. para a produtora e eles é que enxergaram isso. Usem isso como dica. Exatamente, isso. Até te notarem. Não, já funcionou comigo o pessoal fazer isso. Teve uma vez num show que eu fui trabalhar do Luan Santana. E aí tinha um menino aqui da cidade, né? E ele era muito fã do Luan Santana, acho que acredito que seja até hoje, mas faz tempo que eu não vejo ele. E ele publicou assim na internet. Vai ter o show do Luan Santana em Tramandaí. Eu quero realizar meu sonho de conhecer o Luan Santana e coisa tal. Alguém caiu na besteira de comentar embaixo. Fala com o Lucas Filho que ele vai trabalhar no show. Acho que ele consegue. Que aconteceu? Esse menino não me largou. Ele não me largou. Ele ficou o tempo todo. Realiza meu sonho, realiza meu sonho, realiza meu sonho. E ele postava as coisas dele, do Luan Santana, e uma tatuagem que ele tinha. Ele tatuou o Luan Santana aqui assim, cara. Nossa! Tu viu isso? Tu viu? Tu conhece ele? Ele tatuou o Luan Santana aqui. E ele disse assim, realiza meu sonho, realiza meu sonho. Eu disse, cara, acho que agora vai ser a vez de eu fazer aquilo, né? E tal. Então, mas o que eu falei pra ele? Eu disse, tu vai lá no dia do show, tá? E me procura lá. Que aí eu dou um jeito. Mas era uma noite tão fria, tão fria, tão fria. Era durante a Festa Nacional do Peixe. Frio, frio, frio de congelar. Eu encasacado, todo mundo encasacado, e ele foi de regata para poder mostrar a tatuagem. a tatuagem. E aí, a ponto de ter um fã-clube do Luan Santana, assim, um monte de meninas, fãs, e as meninas falaram, cara, leva esse rapaz, somos todas fãs, mas esse cara aqui tá de regata para poder ser enxergado aqui, tal, sei que tem, tal. E eu disse, pô, eu sei quem é, né? Eu conheço. Disse, vai lá, vem cá, vem. Aí levei ele. Eu guardo até no meu telefone a foto dele com o Luan Santana que eu tirei. Realizou o sonho dele. Bah, que maravilha. Não, fizeram por mim também, né? É. Então, tem muito disso. Agora foi aqui em Osório, quando veio essa menina, Ana Castela, mas aí eu tinha 1 bilhão de pedidos. Meu 1 bilhão. De mães, não é nem as meninas, mães dizendo, a minha filha ama essa moça, a minha filha, o sonho dela é ver essa moça e tal, não sei o que, Gente, assim como tem mais 50 aqui pedindo a mesma coisa. Às vezes tem isso também, né? Não consegue atender um. Ou você atende um que te incomoda com os outros. Também. Lucas, estamos no último mês do ano e o futuro está logo ali.
Tu é do tipo que planeja os próximos passos ou tu deixa a vida te levar? Não, planejo sim, mas não de forma estratégica. Tipo, só aquela questão mais assim de metas e coisas do tipo, né? Eu, em 2019, que foi o ano da pandemia, mas ela começa em dezembro ali, né? E 2020 chega com força no Brasil. Eu tinha feito uma viagem de férias e pensei o seguinte: tem uma coisa que eu vou fazer mais vezes, sabe? Uma viagem de férias, dar uma relaxada e tudo mais e tal. Quando veio a pandemia, eu não fiz mais. E esse ano eu retomei. Esse ano eu tirei umas férias maravilhosas mesmo, nossa, foi para relaxar mesmo. Então, só para citar um exemplo, né, para 2025, eu disse assim, eu vou fazer uma viagem maior. Eu vou sair do Brasil já, quero conhecer outro lugar, já vou conhecer outras culturas, outros lugares. Então, mais assim nessa forma, de um planejamento, de fazer uma viagem, tudo mais, nesse tipo assim. Mas no mais, assim, eu sempre tento se manter tá bom, sabe? Se for como foi esse ano, tá espetacular, tá bom assim, não tem ambições muito grandes também não, para mim tá ótimo. Mas o planejamento é bom ter, né? É. Segurança essencial. E o Luiz de Lima, que é um dos nossos patrocinadores, ele sempre reforça isso. Agente de seguro de vida, tu conhece essa diferença? Tu já Não ouviu falar? conheço, não Ele conheço. é o nosso patrocinador. Eu já fiz o meu, esse aqui é o meu, tá? Tanto que aqui tá as minhas fotinhos. E é muito importante. Então, tu quer saber do seguro em vida, como funciona? Pode chamar. Tu também é Uhum, importante. uhum, E que a vida vai indo e a gente não faz esse tipo de planejamento. sim. E é importante. Então eu vou te passar o contato dele. Gostei, e gostei inclusive de ser chamado dessa forma, né? Não é seguro de vida, É seguro seguro em em vida. vida. Porque o seguro de vida, sendo breve, o seguro de vida quem recebe é quem fica vivo. E o Uhum. seguro em vida é diferente. Tu recebe se alguma coisa acontecer contigo. Mas quem vai explicar isso é o especialista, o Luiz de Lima, que vai te explicar e explicar para o público também. Chama a gente que a gente te faz contato. Já vimos algumas faces do Lucas. O Lucas locutor, o Lucas garoto propaganda. Mas quem é o Lucas na fila do pão? Então, como eu trabalho demais, assim, sabe? Os meus horários de trabalho eu começo assim 7h20 da manhã, isso eu já estou ao vivo. Quem liga na rádio às 7h20 da manhã vai me ouvir. E encerro 8 horas da noite. E depois nos outros horários, se caso tenha uma e outra informação, eu estou lá, tento buscar. Então eu dedico muita parte do meu dia assim à profissão. No mais, eu sou muito caseiro. Raramente alguém vai me ver festas, eventos. A ponto, inclusive, às vezes o pessoal falava assim: eu vou trabalhar num evento, numa festa lá. Eu até minha esposa ela pergunta: tu vai ficar pro show? Eu digo: não. Então eu nem vou ir. Digo: não tem problema nenhum. Eu vou lá, trabalho ali, faço uma comunicação, uma entrevista com um artista, coisa parecida e tal. Concluiu a minha parte, Casa. fui. Fui. Então, é muito isso, sabe? Assim, gosto de ficar em casa, gosto de ver séries, filmes, a minha mãe mora próximo da minha casa também, é muito comum eu visitar ela, eu tenho uma sobrinha pequenininha também, que eu gosto de estar lá na casa dela, brincar com ela, então, é isso. Esse é o teu tempo É, de relaxamento. relaxamento. Fora do Vucu Vucu, que é Fora a tua dessa vida real, correria, né? exatamente, exatamente, que é puxado. Pra ti, o que é Hum, mais fácil? Usar a tua voz? Ah, isso que eu já te perguntei. Depois tu corta. Tu pretende te aposentar? Agora eu vou fazer essa pergunta. Tu pretende te aposentar como locutor ou tu tem outros projetos em mente? Tananã. não tenho outros projetos, não. Inclusive, eu já tive convites para outros tipos de atividades dentro do meio político, que é uma coisa que eu nunca quis misturar, nunca quis mesmo. A ponto, inclusive, agora, nesse processo eleitoral que teve, diversos partidos fazerem vários convites. O primeiro, vem concorrer com a gente, porque eu acho que tu acha que tu tem condição, coisa e tal. Eu digo, não. E não estou dizendo que é não porque eu não gosto, ou tipo assim, eu sou. Não.
No momento, não. Se um dia, ninguém está livre, né? Amanhã depois tal, surge uma oportunidade, tal, não quer dizer. Mas já tive convites até para assumir determinados cargos que eu não quis também. E te digo mais, assim, sabe, eu teria que me desligar por completo desse tipo de função, que não ia ter como eu estar só atuando, trabalhando, sem que as pessoas não dissessem, tá vendo? Era daquele lá mesmo. É. Viu? Sempre desconfiei que estava, né? Então, eu prefiro ficar, né, aqui nesse, Tá bom como tá. aqui de onde eu tô, assim tá muito bom. Mas olha, aposentadoria acho que demora. Isso é uma coisa boa do rádio, né? Acho que o rádio tem isso de bom, né? Não tem exatamente uma idade de É, aposentadoria, né? Tu pode continuar trabalhando, pode fazer até outras funções. vai demorar. É, vai demorar. Então, tá bom por hora. Que bom que tu tá realizado no que tu tá fazendo. Sim, mas assim, olha, o próprio trabalhar com a comunicação, né? Ele também tem assim, hoje com a internet tu consegue ampliar muito mais. Mas tu tem uma atividade que é aquilo, sabe? É aquilo que tu vai fazer no teu dia e tudo mais, tal. Não é por exemplo, tu vai ter, a não ser que seja uma grande empresa, a ponto, ó, a partir de agora tu vai ser o gerente, tu vai ter uma coordenação de uma equipe e tudo mais e tal, ou seja, não dá nem para dizer que é estar realizado, tá trabalhando, tá bem, tá ótimo assim e tal, mas não tem como aqui, pelo menos, onde nós estamos, almejar algo muito mais além disso dentro dessa profissão. Não dá. E qual a época do ano? A gente sabe que ele trabalha, né? Ele já falou das 7. Que horas tu acorda? 5 da manhã? Não, também não, também Não, não. não. Acordo 6:30 da manhã, Ah, tá. Ganhei dele ali. levanta, alguém mais cedo Ganhei! que eu. Eu acordo às 5 da manhã. Poxa vida, mas vai dormir 10 também, né? É cedinho, Ah, antes não. das 9. Mas qual a época do ano que tu mais trabalha? Qual a data, qual o período te demanda mais energia? São os meses que nós estamos chegando agora, dezembro, janeiro e fevereiro, porque aqui no litoral são os meses que mais tem atividades para a gente trabalhar. Até porque a gente tem os trabalhos, compromissos do dia, dentro do horário comercial, e muitas vezes à noite por conta de um evento, e também em outras atividades, por exemplo, do final de semana. E aí vai ser um caso agora. Eu vou ter 3 dias de trabalho, sábado, domingo e no outro sábado também, na praia para atividades assim. Então, esse período agora, a partir de agora, depois eu faço muitos parques aquáticos também no final de semana, né? Então é muito comum a partir de agora, até o final do carnaval, trabalhar bastante. Já deu pra ficar rico? Não, não. Eu faço parte daquele time que brinca da seguinte forma, né? Trabalha, diz assim, ó, nossa, o chefe trocou de carro, então assim, se tu trabalhar bastante, até o final do ano eu troco de novo. Então trabalha bastante que eu vou. Não nós. Quero agradecer os nossos patrocinadores: Rarefeito Semijoias, Empório 503, Crisma Metalúrgica, Tábuas Gourmet, JM Consultoria Empresarial, que não é a JM Contabilidade. Essa JM Consultoria é a da Jane Ah, Antonilli. sim. Uhum. Dizer, né, para o pessoal diferenciar. Luiz de Lima, a Farmaderme e o restaurante do seu Silvério, que tu também faz a propaganda. Exatamente, tive lá domingo. Não, sábado, para avisar que domingo tinha camarão. Que é o Nossa Senhora Aparecida. É isso aí. Então, muito obrigada a todos os nossos patrocinadores. Eu amei conhecer a tua história. Um Terminou? pouquinho, né, gente? Porque tem É, muita demanda aí, são né, 22 Lucas? anos, teria muita coisa para falar, né? Muita coisa pra falar. Eu amei te conhecer de Obrigado. pertinho. E assim, foi uma honra te Toda ter minha aqui com a também. gente. Eu quero te Oh, gente, que presentear, maravilha. Olha só. que tu receba com muito carinho. Tome o teu chá, Amei, viu? lembrando da Muito JM. obrigado, muito obrigado. E aqui tem algo que nós que trabalhamos com a comunicação é extremamente importante: o caderninho de anotações. Esse aqui eu chego a usar uns 4 por mês. Anotando, chego nos lugares, né? Acaba Tu anotando. Então, ainda usa o sim. escrito. Sim, porque ele é rápido. Uhum. Digitar ali, tu pode Uhum. perder alguma coisa, então tu só vai Isso. rabiscando e aí quem rabisca se entende, É. né? Então é tipo letra de Nós somos médico. dessa geração, né? E Amei. Muito obrigado mesmo. tu Obrigado, viu? merece. Muito Agradeço. sucesso pra Para ti. nós. Tu é uma pessoa incrível. Fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente, conversar Agradeço. contigo e contar tua história.
Obrigada. Muito obrigado. Se tiver alguma outra oportunidade de voltar, pode convidar que eu venho. Se tiver que contar uma e outra história também, a gente tem Obrigada, bastante. com certeza. Teria mais uns 3 programas aqui. É Obrigado, verdade. viu, Márcia? Tem história, né? É, isso aí. Escreve um livro das tuas histórias, das tuas endiadas por aí. Quem sabe? É uma dica. Tá aí, tá aí. Ó, Eu compro teu livro. tu falou se tem alguma, né, algo para um projeto, quem sabe, né? Isso aí. Tá aí. Muito obrigada. Te vejo no próximo Conversar com a JM. Até lá. Valeu. Muito bom.